Olá pessoal, o vídeo de hoje é besteiras que falam sobre o buy and hold. Isso foi sugestão de um dos forenses, de um dos amigos do Facebook, e por isso eu trouxe o vídeo, que é uma coisa que eu já falo há muito tempo. Então vamos esclarecer isso. Em primeiro lugar, esse vídeo não é um vídeo defendendo buy and hold, que tem que fazer buy and hold, não é nada disso. É defendendo que se entenda do método como de qualquer método. Você pode fazer ou não, mas é importante você entender. Ou até ignorar. Mas principalmente, se você for escrever sobre o método, for fazer um artigo sobre o método, dar aula sobre o método, seria bom entender. O que a gente vê aí são pessoas que se dizem estar ensinando, deseducando totalmente, falando uma série de besteiras sobre o método. Então faz quem quiser, não é melhor nem pior, não existe nada disso, não é nada disso que decide. O que decide é o quanto você se dedica ao seu trabalho, o quanto você poupa todo mês. Isso é número um que decide a sua riqueza. E depois, nos métodos de investimento que você vai usar, o que importa é entender dos métodos, o controle de risco, a sua capacidade como operador. Isso é muito mais importante do que ficar nessa fantasia do método mágico. Não tem método mágico, todos podem ganhar e todos podem perder. Agora, se você não sabe nem o que é o método, fica mais complicado. Então, em primeiro lugar, sintetizando o que é buy and hold, né, que se fala muita besteira sobre buy and hold. Buy and hold é ser sócio de boas empresas e permanecer sócio enquanto elas forem boas e tiverem boas perspectivas futuras. Vai caber a você fazer uma análise disso, né? Na Baixa.com tem a área de ações, em que a gente coloca de forma bastante simples a análise de balanços. Qualquer um pode entender. Você pode se especializar mais nisso, ou você pode usar um método bem simples de ficar nas blue chips, que estão entre as primeiras do Ibovespa. Não importa, cada um tem que desenvolver o seu método de decidir quais empresas são boas e, uma vez por ano, analisar se elas continuam boas. O seu objetivo é se beneficiar do crescimento e ou dos lucros da empresa, dos lucros sempre. Mas às vezes tem empresas como do setor elétrico que não crescem muito, mas que podem ser boas. Então, a sua parte na empresa é o patrimônio líquido. E a sua parte nos lucros é o lucro líquido. Isso é que importa para o buy and hold. Não interessa a cotação. A cotação tem a ver com os trades. E nada impede que um trader faça buy and hold, porque e essa é uma das razões que a maioria dos traders perdem, e eu vou até fazer um vídeo sobre isso, é que eles não têm um sistema de capitalização de juros sobre os lucros dos trades. Então, mesmo que ele tenha lucro, ele termina perdendo, porque um dia o patrimônio acaba, um dia o capital acaba. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nem está em oposição o buy and hold com o trade. Buy and hold é uma forma de investir o seu dinheiro. Uma parte do seu dinheiro, porque outra parte vai para renda fixa, outra parte vai para imóveis. Se esse dinheiro vem do seu trabalho ou vem de trades, não importa, é uma forma de investir o seu dinheiro. Então, ficar bem claro isso: buy and hold é ser sócio de boa empresa e permanecer sócio enquanto elas forem boas e tiverem boas perspectivas futuras. O objetivo é se beneficiar do crescimento e dos lucros da empresa, do crescimento do patrimônio líquido e do crescimento do lucro líquido. Esse é o objetivo. Esquece cotação quando você entra nisso aqui. Então eu vou citar as 5 besteiras mais comuns que falam sobre buy and hold. A campeã mundial é citar o Nikkei. Esse é o campeão mundial. Veja bem,
Índices não produzem nada, não crescem, não são empresas, não dão lucro, não distribuem dividendo e você não pode ser sócio de um índice. Ah, eu sou sócio do Nikkei. Até pode ser sócio, por exemplo, da BVMF, da Bolsa. Mas o lucro da Bolsa Bovespa não depende do Ibov. Depende do que faz da atividade da empresa Bovespa. A empresa Bovespa é uma empresa como qualquer outra que tem uma atividade. A atividade dela é ser uma bolsa e ela ganha parte dos negócios que são feitos na bolsa. Ela tem um percentual pequeno de todos os negócios. Então, se o volume de negócios é grande, ela tem um lucro maior. E ponto. E cobra custódia e tal, uma série de coisas. É claro que quando a bolsa está em alta, provavelmente o volume de negócios aumenta e a Bovespa pode ter mais lucro, mas a empresa Bovespa não depende disso. E você não tem como ser sócio do Ibov ou ser sócio do Nikkei. Então, durante esse período que ficam esse negócio de citar o Nikkei todo dia, existiram empresas no Japão que cresceram e tiveram lucro, e aí foi bom ser sócio delas, e existiram empresas que não cresceram e não tiveram lucro, e aí quem fez buy and hold nelas, quem foi sócio perdeu. Não tem absolutamente nada a ver com o Nikkei. Agora, se você disser, o Japão está estagnado e a maioria das empresas não dão lucro, e a taxa de juros é 0%. Então também tem que... É complicado, porque a renda fixa nem sei quanto paga, mas deve ser extremamente baixo. Então, tudo se equilibra. Então, no Japão, quem foi sócio de empresa boa, que cresceu o patrimônio e cresceu os lucros, está ganhando. Quem foi sócio de empresa ruim, está perdendo. Como buy and hold em qualquer lugar, não tem nada a ver com o Nikkei. Então, quando se cita o Nikkei, se demonstra apenas o seu desconhecimento do que é buy and hold. Só isso. É a única coisa que você está demonstrando quando cita o Nikkei. Por quê? Porque a gente tem que diferenciar balanço e patrimônio e lucro da empresa de cotações e preços. Cotações e preços das ações interessam a quem vai fazer um trade com a ação. E trade pode ser baseado em análise técnica, mas pode ser até baseado em análise fundamentalista, trade de valor. Não tem problema nenhum. Mas o objetivo é ganhar na variação de preço. Não tem nada de errado, não é melhor, não é pior. Mas o problema é não saber o que está fazendo. Por quê? O pessoal vai fazer trade, não sabe o que está fazendo, não sabe operar, não controla risco adequadamente. Aí a ação desaba, não estopa porque não sabe o que está fazendo e vira investidor de empresa ruim, porque comprou para fazer um trade. Aí fica a vida toda esperando voltar para empatar. Ou então acha que está fazendo buy and hold, mas como não sabe que buy and hold não é baseado em cotação e preço da ação, quando o mercado cai, entra em pânico e vende no fundo. E aí acabou o buy and hold. Então, não é melhor nem pior, é saber o que você está fazendo. Então, buy and hold, se tornar sócio de boas empresas, esquece a cotação. Peter Lynch recomenda olhar a cotação uma vez por ano. Eu já diria uma vez a cada 3 anos. Esquece, para de olhar a cotação. Enquanto o patrimônio líquido da empresa estiver crescendo, o lucro líquido estiver crescendo, com uma situação de dívida equilibrada e com boa governança, você está ganhando. Ponto. É só isso que importa. Porque se o patrimônio líquido aumenta e os lucros aumentam, você vai ganhar mais. Ponto. Se você fosse sócio de uma padaria, você entenderia isso. Aqui é a mesma coisa. Você é sócio de uma padaria. Conforme ela vai valendo mais e o lucro dela vai aumentando, você ganha mais e fica satisfeito. Aqui é a mesma coisa.
A cotação que fica variando todo dia não interessa. Até mesmo porque no longo prazo a cotação é dependente dos fundamentos. Agora, longo prazo é longo prazo, né? 6 meses, 1 ano, essas baboseiras. Então, esquece a cotação, esquece os preços. Se você vai fazer buy and hold, você é obrigado a fazer? Não. Mas se você vai fazer, faz direito. E principalmente, se você for escrever sobre o assunto, for dar uma palestra sobre o assunto, pare de falar essas besteiras. Bom, essa é campeã também. Sai todo ano nos jornais e todo mundo fica citando. A comparação de renda fixa com ações. E principalmente num período curto de tempo, o pessoal adora comparar no ano. Isso não tem o menor sentido. Ser sócio de empresa não tem prazo e não tem que bater índice algum, ainda mais por um período curto de tempo. Ser sócio de empresa é para passar a se beneficiar do crescimento e dos lucros da empresa. Não tem prazo. Enquanto a empresa for boa, você continua sócio. Quando ela se tornar uma empresa ruim, você pula fora. Você compra um imóvel como investimento, aluga o imóvel. Enquanto ele for bom, você continua. Ninguém fica olhando o preço do imóvel 10 vezes por dia. Ele está bem localizado, ele tem boa liquidez. Você continua ali com o imóvel. Aí acontece um problema no bairro, constrói uma favela do lado, não sei o que, o imóvel vai cair de valor por alguma razão, você vende. Ah, foi no lucro, foi no prejuízo, isso não interessa. É a mesma coisa, você é sócio da empresa enquanto ela é boa. Quando ela deixa de ser boa, você tira o seu capital dali para colocar no investimento bom, porque você só deve ficar em bons investimentos. Se você vai tirar o seu capital no lucro ou no prejuízo, não interessa, você vai transferir o seu capital para um bom investimento. Só isso que interessa. Então essas comparações de renda fixa com ação, mais uma vez, só mostra que quem está fazendo a comparação não tem ideia do que seja buy and hold. Como eu já disse, não existe investimento na Bovespa, investimento em ações, que bota assim, o investimento em renda fixa esse ano superou o investimento em ações. O que é investimento em ações? Eu não tenho a mínima ideia do que seja investimento em ações. Cada um compra ações de empresas diferentes. Um faz trade, outro faz buy and hold, outro faz sei lá o quê. Alguns fazem venda coberta, outros não fazem. Tem milhares de formas diferentes. Então, esse ano o investimento em ações, mas se o sujeito investiu em 3 empresas e as 3 tiveram um rendimento espetacular, mesmo falando em cotações que não deveríamos falar. Então, e se a minha empresa cresceu, os lucros dela cresceram, isso é que importa. Então, além do mais, além dessa comparação completamente absurda, que está comparando duas coisas totalmente diferentes, não existe... Qual é o critério que se usa para determinar o que foi investimento em ações? O IBOV. O IBOV, não existe isso. Até tem o ETF do IBOV e tal, mas seria o único exemplo, né? Seria o único exemplo. Então, a renda fixa superou o investimento no ETF do IBOV. Tá bom, aí a gente pode até discutir durante o período de 1 ano, para quem estava fazendo trade. Quem fez trade no ETF do IBOV pode até comparar com renda fixa. Seria a única comparação que se poderia fazer. O resto não dá para comparar. Nem quem fez trade, nem quem fez buy and hold, nem fez nada. Buy and hold não lida com cotação, com balanço da empresa. Então essas comparações não fazem o menor sentido. O que interessa, você deve avaliar suas empresas uma vez por ano. O que interessa é se ela continua tendo bons balanços, ela continua crescendo os lucros líquidos, continua numa situação equilibrada de dívida e com boa governança. Isso é que interessa. É claro que num período de 1 ano, às vezes pode haver piora, principalmente por risco sistêmico, uma crise mundial e tal, você tem que avaliar isso. Mas você tem que estar sempre de olho, comparando também, você analisa a sua empresa e depois você compara com o setor e compara com as empresas do país, do mundo em geral, o que está acontecendo, para ver se é um risco específico dela ou se é sistêmico. A outra característica que
a pessoa não tem ideia do que seja buy and hold, essa é pior. Não tem ideia do que seja investir, é ficar citando empresas que quebraram. A buy and hold não funciona porque a empresa tal quebrou e a outra quebrou. Então, em primeiro lugar, a pessoa que usa esse exemplo, ela não tem ideia do que seja investir, né? Nem buy and hold, essa é pior ainda. Não tem ideia sobre nada. Porque todo método tem perdas. Buy and hold tem perdas. Se você investir numa empresa ruim, você vai perder. Se você se torna sócio e se mantém sócio de uma empresa que quebrar, ou mesmo que não quebrar, que for ruim, você vai perder. Se você se tornar sócio de uma padaria e aquela padaria ficar dando prejuízo, você vai perder. É a mesma coisa aqui. E todo método pode ter perdas. Por isso você investe em renda fixa, imóveis e ações. E a parte de ações você diversifica. Porque por mais que você analise, não é garantido. Podem haver perdas. Então, citar a empresa que quebraram para dizer que um método é ruim, é simplesmente não ter a mínima ideia do que está falando. Porque então, a pessoa que fala isso, ela está dizendo que método bom é aquele que nunca tem perdas. Então ela não tem ideia do que seja investir, principalmente em renda variável. Porque investir em renda variável implica que você vai ter que assumir perdas durante o seu período de investimento. Todo mundo que investe em renda variável tem perdas. Aliás, em qualquer tipo de investimento. Então quem fala isso está sugerindo que método bom seja o método que não tem perdas. E a maioria dos pequenos investidores perdem na bolsa porque ficam atrás do método mágico que não tem perdas, porque não aprendem a assumir perdas. Então perda faz parte do negócio de qualquer método. E mais importante do que isso, que é outro desentendimento do que é buy and hold. Buy and hold não é adivinhar qual vão ser as boas empresas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Buy and hold é ser sócio de boas empresas, as que são boas nesse momento. Deixou de ser boa, você sai fora a qualquer preço. Porque você não opera a preço, você transfere o seu capital para uma empresa boa. Porque o seu capital vai tender a aumentar e o seu patrimônio muito mais numa empresa boa do que numa empresa ruim. Sair no lucro ou no prejuízo não tem nada a ver com a história, é transferir o seu capital. Você tem tanto de capital numa empresa ruim, você passa para uma empresa boa. Se a empresa boa passou a ser ruim, você sai. Você vai ter que analisar todo ano, analisar a empresa. Como eu disse na Baixa.com, tem análise bem simples dos balanços, analisar a empresa, comparar com o setor, comparar com todas, ver se o risco é especial dela ou sistêmico. Se você acha que a empresa está ficando ruim, você para de comprar, deixa ela de quarentena, até que um dia você pode decidir sair, você faz um plano de saída para transferir seu capital para um bom investimento. Então, é outro critério de que a pessoa não tem ideia do que seja. E o outro que também é muito comum, eu me lembro em 2008, agora recentemente, sai artigos, o buy and hold está em xeque porque a bolsa está em queda. Só o título do artigo já mostra que quem escreveu não tem ideia do que seja buy and hold. O que tem queda da bolsa a ver com buy and hold? Absolutamente nada. Se ele colocasse o buy and hold está em perigo porque 99% das empresas do país estão tendo prejuízo, tudo bem, a gente podia até discutir. Agora, a queda da bolsa, o que a queda da bolsa tem a ver com isso? Você não opera a cotação, você opera a empresa. O que importa é somente se a empresa se mantém com boas perspectivas, mais nada, mais absolutamente nada, esquece todo o resto. Olha a cotação uma vez por ano. E agora você vê o nível de besterol que é isso. Vamos dizer que você tem aí 20 anos e começa um buy and hold, e aí vai ficar acumulando ações para o resto da sua vida, 30 anos, 40 anos. Aí durante esse período a bolsa nunca vai cair. É essa a expectativa. Então, durante o período de acúmulo de ações, a bolsa vai cair. E aí, quando ela cai, você vai comprar ações da mesma forma. Uma vez por mês você compra ações, vai comprar a preços mais baratos, até vai com uma replicação de dividendos, vai comprar mais ações, de certa forma você vai até se beneficiar da queda. Então, outro que é um total desentendimento, porque se você vai avaliar suas empresas baseado na cotação da ação,
Então, quando o mercado cair, a empresa é ruim, você vende. Quando o mercado subir, a empresa é boa, você compra. É isso que a maioria faz mesmo. Exatamente isso que a maioria faz. Quando a bolsa sobe, as empresas são todas uma maravilha, aí compra. Aí quando cai, as empresas vão todas falir, você vende. Não é a cotação da ação que determina se a empresa é boa ou ruim. Você pode até dizer, sim, que num mercado que vem subindo, uma ação que nunca sobe ou que cai, você pode até dizer, num período longo, não é numa semana, mas num período muito longo, você pode até ter um alerta e querer avaliar melhor aquela empresa, ser um sinal do mercado de que pode ter alguma coisa errada com a empresa. Sim, pode até ser. Agora, a bolsa em queda, todas as bolsas do mundo em queda, uma crise mundial, a cotação das ações vai cair. E não está acontecendo, pode estar acontecendo uma coisa com a empresa durante um período, como vai acontecer, e tudo bem, depois ela se recupera. Você é sócio de boas empresas, empresas boas são aquelas que passam pela crise com uma queda dos lucros, mas que mantém dando lucro mesmo nos períodos de crise. Ela tem sobra, ela tem margem alta para conseguir passar pelos períodos de crise. Então, e nesses períodos você vai ter a oportunidade de comprar mais, porque o teu objetivo é ter cada vez uma quantidade maior de ações de empresas boas. Conforme você vai fazendo isso, seu patrimônio vai aumentando, seu capital vai aumentando, você recebe mais dividendos, você pode fazer mais venda coberta. A renda que a sua carteira produz, que é o que interessa para o holder, vai se tornando maior conforme você tem mais ações. É isso que interessa. Então, você pode fazer trade, pode não fazer, e fazer trade não impede de fazer buy and hold, até deve fazer, porque é um investimento. É um investimento em ações, é isso. Como tem renda fixa, como tem imóveis. Pega parte do lucro e investe. E com o objetivo de ter cada vez mais ações para que aquele patrimônio produza renda, porque o objetivo de acumular patrimônio é que ele produza renda para você. Então, foram aí as 5 besteiras mais comuns que falam sobre buy and hold. Para o pessoal que estiver interessado no método, aprender o que é o método. Para o pessoal que escreve artigos sobre o método, ver se para de escrever tanta besteira. Para o pessoal que ensina, ver se para de deseducar. São coisas simples, né? E o pessoal que não quer fazer o método, não faça o método, não tem problema nenhum, não tem melhor, não tem pior. Mas pelo menos é sempre bom saber o que é para não se confundir. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.